Comunitária Cantareira FM, 30 anos no ar, a voz do povo, 30 anos de resistência, 4 horas, 13 minutos. A gente segue com a nossa programação especial aqui na Rádio do Povo, recebendo agora no nosso estúdio 2 convidados para lá de especiais. Deputada Federal Juliana Cardoso, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, muito feliz de estar aqui hoje nessa festividade, né? 30 anos de história, muito bem, obrigada pelo convite. Professor Rodrigo Bonciani, é isso? Não errei o nome do senhor? Isso. Tá, professor certo. de História lá no Unifesp Guarulhos, num trabalho aqui de História e Memória aqui na Associação Cantareira, feliz aí de estar participando dessa comemoração e também da construção dessa história. Felicidade é toda nossa pela presença de vocês, também pelo resgate dessa história. Deputada Juliana, que bom tê-la aqui nos estúdios da Cantareira FM, na nossa Associação Cantareira. Queria que a senhora falasse inicialmente disso, né, de uma rádio que hoje completa 30 anos de história, da resistência. A senhora tem uma caminhada também com os movimentos populares, poderia falar sobre isso, do que significa uma comunicação comunitária chegar a essa longevidade. Eu sempre falo que comunicação e informação é tudo, né? Onde a gente consegue startar, principalmente consciência, clarear, esclarecer para as pessoas, né, verdade dos fatos. E ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, que eu falo que é o período da fake news, né? Onde você se perde das informações que são realmente verdadeiras. E a rádio, ela teve um momento muito importante, né, da luta popular social aqui, né, da região, mas ela também, eu me lembro que ela também era muito uma novidade, e outras regiões, né, também teve uma tentativa. Eu vim da região da Zona Leste, de Sapopemba, e eu me lembro que se falava muito da Rádio Cantareira naquele período, e o quanto que a gente também poderia pensar numa rádio comunitária. Mas eu acho que a principal atuação era, o que eu me lembro era informar, né, para a comunidade aquilo que a gente precisava do direito. Começava pela moradia, depois regularização fundiária, questão ambiental, né, que sempre foi muito, muito importante aqui para a nossa região. Então, são muitas histórias, e vocês continuaram isso, né, continuaram persistindo, insistindo, resistindo, e hoje é um dos principais pontos, né, da cidade, em especial aqui dessa região de informação. As pessoas querem falar, bom, peraí que eu vou ali ouvir a Rádio Cantareira, porque eu sei que vai falar um pouco, não só do território do bairro, mas do que está acontecendo aqui, né, no nosso Brasil, mas na nossa cidade. Eu vou pedir um pouquinho, só para sair um pouco mais para lá, só para a câmera ali que está parada. Isso, aí é assim, agora vai pegar legal. Aí pode falar que agora sim. Professor Rodrigo, a deputada falava, né, dessa questão das memórias, do território, e é isso que o trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui. Poderia falar um pouco para a gente a respeito? A gente está muito feliz, né, nessa parceria, que é trazer a história dessas associações, preservá-las tanto do ponto de vista digital. A gente tem desenvolvido uma plataforma, um site que chama favelas.br, e também os acervos físicos dessas associações, né? Para isso, além do problema da fake news, né? A gente tem a fake history, né? A gente pode chamar, né? Da história falsa, né? Porque a história do Brasil sempre foi contada por gente lá de cima, né? E a história popular, a história de luta, ela não está na história. Então a gente também vem aqui produzir esses acervos que mostram quão rica e o quão importante essa história é para a construção das cidades e do país, né? Muito bem, Comunitária Cantareira FM, 4h17. Deputada, como a senhora avalia hoje essa atenção do poder público para as questões do dia a dia aqui das comunidades como um todo? A senhora está lá em Brasília, esse é um tema que recorrentemente vem à tona, ou os caras lá vivem, os caras eu estou generalizando, eu sei que há pessoas muito sérias como a senhora por lá no parlamento, vivem um Brasil que não é real, hein? A gente às vezes daqui tem a impressão que é um Brasil que não é real, o que se discute lá às vezes. Eu falo que quando eu vou para Brasília eu estou indo para outro planeta, para você ter uma ideia. Porque é muito
é muito evidente, né, as classes sociais, né, que ali se passa pela Câmara Federal e pelo Senado. E é muito evidente que essas classes sociais não têm nem ideia do que é essa região da Cantareira, a cidade de São Paulo, as periferias, ou as periferias de todo o nosso Brasil, e o qual é a importância da política pública, o qual é tão importante a relação orçamentária em educação pública, em saúde. Eles não sabem nem o que significa de verdade uma unidade básica de saúde, se você for perguntar mais profundamente, ou quais os cursos, né, que nós temos nas nossas universidades federais ou institutos federais. Não tem, porque é uma outra realidade em outro mundo. E por isso que acaba a Câmara Federal, né, essa semana vocês acompanharam muito bem, a ter assuntos que se destoam, né, da vida e da realidade do dia a dia das pessoas. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que na ponta, né, o que sobra? Sobra a violência, sobra a falta de respeito de uma comunidade inteira com parte do poder público, mas em especial a gente vê que também agentes de segurança, que seriam público, que deveria também estar nos assegurando, tem usado o governo, né, Tarcísio, um formato evidente e violento que já existe, mas agora sem nenhum tipo de punição, né? Então, nós estamos vendo um processo muito difícil da política brasileira. Eu falo no sentido de concepção de ideias, né? É uma ideia de que o poder público, política pública, orçamento, tudo que a gente pensa na Constituição não serve. Isso é zero. Isso a gente tem que rasgar da história, né, da nossa república. E tem um outro que é uma construção que já existe, que são dessas classes classes que eles falam que são majoritários, mas eu acho que eles são minoritários, né, porque eles são muito ricos e muito pouco. Nós que somos o majoritário, né, porque as pessoas mais vulneráveis, a gente que tem essa percepção, eles vão, mas vem numa realidade que não é nossa. E aí o que acontece? Esse choque de realidade. Enquanto o Brasil, com o presidente Lula, tenta trabalhar, né, para poder reorganizar o Brasil, para tirar do mapa da fome que já saiu, aumentar a relação do salário mínimo e os empregos, ter renda, ter trabalho, ter educação pública de qualidade. Você vê que aqui em São Paulo a gente tem inaugurado 2 institutos federais, em especial aqui em São Paulo, que é do Jardim Ângela na Zona Sul e um na Zona Leste, que é da cidade de Tiradentes, a reorganização dos nossos universidades federais, enfim. Então você tem um universo de coisas boas e que o povo brasileiro precisa, mas você tem uma turma, né, que vai lamber bota do Trump, que vai nos Estados Unidos, onde já se viu que democracia você tem um deputado federal, que é pago pelo seu dinheiro, tá bom? O bolso de todos vocês que estão aqui, o que não estão nos ouvindo, estão financiando o Eduardo Bolsonaro trabalhando contra nós nos Estados Unidos. Quer dizer, tem da relação da taxação, em especial colocando a pauta da anistia, enfim. Então, eu acho que eu essa semana eu falei que eu tô sem filtro. É isso que eu te Eu tô sem filtro, Deputada, aproveitando isso, né? Como que tá a saúde mental sua nessa hora, né? Então... Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, ai, obrigado, Deus, que eu tô vendo gente de verdade, pessoas que realmente, né? Porque assim, ali só tem pessoas que são do mal, são pessoas que só ficam tentando. Esse PL da blindagem, pra mim, é coisa de absurda. Anistia é absurdo, mas legislar em causa própria, no caso, né? O corporativismo é levado à enésima potência, uma das coisas mais vergonhosas da história democrática. Escutas, né? Você pega cada discurso e você fica ali. A minha vontade é de a gente dar uma surtada, né? E fazer, às vezes, como a gente resolve a cabeça na parede, sei lá. Então, agora, deputado, uma hora a realidade ela bate no Congresso. Foi o que aconteceu na questão da adultização. Houve, é claro, um influencer, milhares de seguidores, que startou coisa que muitos movimentos há tempo já estavam pensando, essa questão da proteção das crianças nas redes sociais. E esse discurso, às vezes, veio dos que se colocam contra isso, não, vão querer atentar à liberdade de expressão, como se a internet fosse uma terra de ninguém, se pudesse fazer tudo, e não é por aí.
Como é que a senhora vê esse processo de aprovação relativamente rápido, né, pelos padrões das coisas aqui no Brasil, desse marco digital da internet para a defesa das crianças e dos adolescentes? Foi um trâmite acima do normal da casa? Isso foi pressão de tudo quanto é lado? Eu queria que a senhora falasse um pouco dos bastidores dessa aprovação, que a mim pessoalmente surpreendeu a velocidade como foi feito. Ainda bem, na minha opinião, que foi aprovado algum tipo de regulamentação da relação de internet, né? Da gente desde muito tempo, desde quando eu chego no meu primeiro mandato, mas eu me lembro que uma das coisas que a gente sempre bate muito de frente é a regulamentação da internet no Brasil. Porque as tecnologias é nossa, né, gente? Tá muito nítido, muito claro que as redes são dos Estados Unidos, tudo é financiado por esses grandes países e que são financiados para um tipo de pauta do ódio, né? Enquanto nós queremos trabalhar com uma pauta da diversidade, uma pauta contra a violência de todos os aspectos, né? Desde as mulheres, quilombolas, indígenas, enfim, todos eles querem trabalhar pela pauta da violência. Então, essa regulamentação, que não é essa que foi feita especificamente para as redes da relação da criança, é uma demanda que a gente sempre chega perto do plenário, aí não consegue, né, avançar. Porque se a gente fizesse isso, talvez a gente teria muitas mais travas, porque não é só a relação da internet, não é só questão política. Porque às vezes quando você fala assim, olha, porque tem que ter regulamentação da internet, acho que é só política. A vinda dessa questão das crianças e adolescentes, né, de toda essa violência que existe, ela é uma das coisas. Mas você tem tráfico de mulheres, você tem tráfico de, enfim, várias outras coisas. Então, quando vem isso para pauta e você pega um influencer que está, né, aí nessas redes e o tema, que é um tema que da criança, do adolescente, que bate diretamente na vida das pessoas e choca, né, uma sociedade, você tem um avanço e uma expectativa. E aí, com um olhar muito próximo, né, da sociedade. Então, o texto que era para ser aprovado, ele não era um texto que... Era um texto muito mais firme, muito mais regrado, né? E que mesmo com todo o olhar da nossa sociedade, ele ainda foram expandindo um pouco, mas não fizeram do formato que eles queriam, porque eu queria aprovar, né? Então, essa é a verdade, mas você a pressão foi, social né? Então, eu resumindo, tudo que tem pressão popular, mobilização popular, que tem o olhar do povo, a gente consegue avançar ou retroagir. Eu espero que amanhã, domingo, dia 21, a gente consiga mostrar para esses parlamentares que a gente não quer PEC da blindagem e muito menos anistia. Vai rolar uma mobilização social, né, Brasil afora amanhã, né? Você pode falar um pouco mais, então? Amanhã é o grande dia, né? Porque 21 de setembro, amanhã domingo, né? A partir das 14 horas, aqui em São Paulo no MASP, mas nós vamos ter ações por todo o Brasil, nacional e internacionalmente, né? Para poder dizer esse absurdo que foi aprovado essa semana de uma forma rapidamente, que é da blindagem, mas em especial da anistia. Porque tá lá, anistia ampla, restrita, né? Especificamente o texto, eu não sei se vocês leram o texto. Não deu tempo ainda. É 2 páginas de texto. Eu vou até pegar aqui para poder falar 3 itens que eu não tô me lembrando. Um deles é assim: parlamentar, pessoas que mataram, que fala sobre a relação de vulnerabilidade. Deixa eu pegar meu celular. Eu vou pegar para poder ler para vocês. São 3 itens que as pessoas não leram. Claro. Eu falo assim, gente, vocês leram isso daqui? Isso daqui é um absurdo, é um escárnio. É aquela coisa, deputado, que fala assim, assina o contrato, mas não vê entre linha, né? Exatamente. Aquele contrato de locação que você sempre se ferra quando não leu, ou então aquele empréstimo que você pegou, que você vai pagar 15 vezes mais. A PEC é a mesma coisa, né? Porque não está evidenciado assim, né? Só se fala assim, sobre anistia restrita, e aí as pessoas se colocam nisso numa relação especificamente só com funcionários coronéis por conta da questão de origem. Não é muito mais profundo, né? É para poder assegurar
Os parlamentares, e aí nós estamos falando em orçamento secreto, né? Nós estamos falando que já tem sido preso prefeitos, vereadores, vereadoras, secretários em todo o Brasil, em especial aqui em Cidade de São Paulo a gente já teve muitas prisões, inclusive São Bernardo do Campo. Gente, não estou conseguindo abrir. E a outra, e aí isso que vai se relacionando junto com a Polícia Federal, então tem já porta, né? Nós temos um deputado que matou a mulher e que anda comigo assim, ó, tipo... Não pode. Okay? É sobre isso pode que ser nós o Brasil estamos falando, entendido né? como normal, né? Como natural. Literalmente você tá do lado do inimigo, né? Exatamente. O Brazão quer falar mais do que o deputado Brazão, que o tempo todo estava na minha comissão, estava do lado, ele matou a Marielle, mandou matar a Marielle. Você está entendendo isso? Você está do lado de um cara que mandou assassinar uma das maiores vereadoras. É o Brazão que pegou o Guga pelo pescoço? O Guga Noblar? Ele Sim, que pegou? É esse também. Meu Deus. Deixa eu ver. Aqui, ó. Desbloquear. Artigo 1. Prestem atenção. Nós estamos falando sobre as nossas periferias, tá bom? Vai lá. Ok, galera? Sabe aqueles caras que são deputados e senadores que se dizem da segurança? Pois bem, a prática de tortura... A anistia se trata da lei que compreende a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins. Aí a gente olhando aqui, a gente vai pra onde? Pro aviãozinho da droga, lembra? Eu lembrei. Isso é um dos pontos. Terrorismo. Aí sim, aqui tá falando sobre terrorismo, a gente fala sobre o dia 8, enfim. Crimes contra a vida. Quer dizer que, né, eles podem matar e matam, né, e não vão ser nem punidos. E esses são os que são os mais graves. E depois tem outras coisas mais... mas eu acho que esses são os mais graves incisos que tem nessa PL. É sobre isso que nós estamos falando. Poxa. É sobre isso. Só isso. Eu falo só isso. Mas, Rodrigo, você pode comentar também. Fica à vontade. É uma vergonha mesmo, uma coisa terrível, né? Que a gente às vezes não tem nem a dimensão. E que envolve isso, envolve essa alienação do universo político em Brasília, né, totalmente desconectado da realidade, né, legislando por conta própria, e a gente perdendo o lugar onde a mobilização política, as pautas, vem da base, né, e aí estão diretamente relacionadas às demandas populares, né, que eu acho que tem muito a ver com a trajetória da Juliana, e que hoje é o caminho inverso que a gente precisa fazer, né? Eles não dão conta de fazer uma política decente. Então a gente, tanto na resistência quanto no desenvolvimento de políticas da base para levar as reivindicações, é fundamental, né? E ainda, para ajudar, essa semana, o deputado Pedro Lupion, ele apresenta um projeto de lei alterando, né, uma legislação para que o porte de armas de fogo possa estar dentro do plenário. Porque não pode hoje, né? É o escárnio. Eu lembrei do coronelismo daí. Olha, Juliana, vamos falar de coisa boa rapidinho antes da gente concluir? Eu nem ia cortar, exatamente, eu ia falar sobre como é que tá o evento, mas vamos lá. Não, eu ia perguntar da cantata de mulheres, porque você viu literalmente isso nascer, né? Cantada, né? Cantada de mulheres. Cantada de mulheres. Por favor. É um projeto já antigo. Eu vou pedir né, só para você se aproximar mais do microfone. É um Obrigado. projeto antigo que eu desenvolvo. Na verdade, assim, Cantada de Mulheres ele foi iniciado na gestão do Davi Capistrano, quando foi prefeito da cidade de Santos, né? E o Davi tinha muitos projetos pensados na relação da saúde, em especial da saúde mental. Então, era um grupo de mulheres, né, que eram atendidas pelo CAPS, enfim, e aí foram vendo que a partir dessa relação da musicalidade, né, se formou um grupo de mulheres para poder fazer uma cantada.
E de lá pra cá, depois eu fui pegando isso pra mim também, enquanto vereadora, quando fui produtora cultural, depois vereadora, e agora a gente tem essa parceria com o governo federal dessa apresentação. Então, é um formato de cultura em especial para falar hoje sobre a violência das mulheres, como nas músicas, né, na musicalidade também. Existem músicas que sempre atacam e atacavam os corpos das mulheres, a inteligência das mulheres, né? De músicas antigas e de grandes compositores também. E não é muito diferente agora, né, desse formato de rap, hip hop ou funk, enfim, outros estilos, né, de musicalidade que muitas vezes ainda percorrem nessas músicas que violentam as mulheres. E então vai fazendo essa jogada, né? De que, olha, tá vendo essa música? Como a Amélia era mulher de verdade, né? A Amélia que fazia tudo pro homem, enfim. Então você tem várias coisas. Desculpa já te cortar, mas assim, nós até trabalhamos há uns 3 anos atrás, né, Daniel, com um tema Desconstruindo Amélias. Sim, né, com um projeto que teve através da prefeitura, que foi sobre isso. Foram 8 episódios desconstruindo o termo Amélia. Você fala, mulher de verdade. Então, né? Não é bem assim. E aí, por onde anda o grupo Tana? É só aqui onde estamos hoje ou tem mais locais que eles estão se apresentando? Eles vão... são 12 apresentações nesse ano, que foi de leste a oeste, né? Enfim, toda a cidade de São Paulo. E agora que eles têm feito um trabalho, começou um trabalho junto com o Sesc, né? E me parece que elas estão indo agora para outros lugares do nosso estado. Então, e são mulheres, tem muitas profissionais, né? Mas tem outras que são compositoras. E os músicos são músicos profissionais e que acompanham, né, essas mulheres. Mas é 1h30, às vezes 2 horas, dependendo do espaço, que a pessoa vem para ouvir música boa, né, música de qualidade, né, um instrumental maravilhoso, mas também com essa reflexão política. Então esse ano é sobre as mulheres. No ano passado foi sobre a ditadura. E aí cada ano elas vão inovando com um tema específico para poder falar de uma forma cultural sobre uma análise mais política do tema. Beleza, Daniel. Perfeito. Agradecemos muito a presença da deputada Juliana Cardoso, do professor também aqui nos nossos estúdios da Cantareira FM. Boa sequência de festa para nós. Para quem está ouvindo pela FM, vamos ouvir como é que tá lá em cima um pouquinho sobre vamos a cantada, lá, né? Cantada e daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo aqui no estúdio. E se você que está ouvindo pela FM, pelo radiocantareira.org, quiser saber, vai no nosso canal do YouTube, tá lá o evento desde o início sendo transmitido na íntegra. Muito legal. Daqui a pouco voltamos.